A cada ano são relatados 1 milhão de avistamentos ufológicos. A maioria pode ser esclarecida, mas 5% permanecem sem explicação. Esses são os casos de contato imediato. Contatos imediatos. Acho que a gente pode se encontrar no acampamento mais tarde. Olá. Oi, eu sou a Caso Renata. Nave Sagrada. O prazer é meu. Bem-vinda Muito de volta, obrigada. Renata. Divirta-se. Obrigada. Que ótimo, ainda bem que terminou. Bom, agora eu vou ter que voltar para o Certo, eu acampamento. também, vamos lá. 15 de agosto de 1972, Taizé, França. Que caminho lindo. Todo ano, milhares de jovens cristãos como François Tantot e Renata Farr se reúnem na região central da França para uma semana de orações e estudos bíblicos. Eu faço exercício físico o tempo inteiro. Gilda Bordet, escritor, pesquisador. Taizé é uma comunidade religiosa muito importante. Todas as testemunhas desse caso estavam lá para um encontro cristão no dia 15 de agosto. Oi, François. Ah, tudo bem? Ah, tá tudo bem, tudo ótimo. Posso sentar aqui com você? Claro, senta. Eles estavam acampando por ali. Naquele momento, alguns deles estavam sentados perto da fogueira. Tem tanta aranha aqui hoje. Tomara que não entre na minha barraca. Não, as aranhas são minúsculas. O que foi, Renata? Nada, é besteira. Que atividades você vai fazer amanhã? Ah, amanhã eu acho que a gente vai fazer canoagem. Ah, que legal. E depois a gente vai ter mais alguma coisa à tarde, mas de manhã a gente vai até... Renata Farr notou uma estrela bem grande no céu. O que foi? O que é aquilo? Ah, eu não sei. François Tantot começou a ficar muito nervoso. O objeto chama a atenção de outros campistas. Tinha outro jovem francês. E também mais um italiano que estudava na França. Eles descreveram a coisa como um objeto grande e escuro com um conjunto de luzes, tipo um cilindro ou algo parecido. O objeto emite uma série de raios de luz estranhos. Parecia que os raios não tocavam o chão completamente. As testemunhas provavelmente estão vendo um fenômeno óptico pouco conhecido chamado luz sólida. Bill Chalker, químico pesquisador. Os casos de luz sólida envolvem uma projeção de luz em uma coluna, como os sabres de luz dos filmes da série Guerra nas Estrelas. Segundo a ciência, é totalmente impossível. Ninguém sabe como reproduzir essa luz. Mas as testemunhas contaram que viram uns tubos de luz. Os jovens ficam intrigados e decidem investigar. Mas, a apenas alguns metros do acampamento, dão de cara com uma barreira. Eles chegaram até uma espécie de cerca viva que os separava daquele objeto estranho. O que é isso, hein? Uma cerca viva que não estava ali quando passaram pelo local mais cedo. Depois a gente ficou sabendo que os pesquisadores não acharam nenhum vestígio da tal cerca naquele ponto do vale. Parecia que a função da cerca viva era impedir que eles se aproximassem. A essa altura, eles começaram a ficar preocupados e a pensar que tinha algo bem estranho acontecendo. François Tantot tenta ver melhor o que tinha ali. Através da cerca viva, ele vê uma massa, uma espécie de monte de terra.
Era um objeto distinto, diferente do objeto maior que eles estavam procurando. Esse objeto diferente parecia um tipo de míssil ou algo em formato de projétil, mas mais largo na base. De repente, o objeto fica completamente iluminado. E é enorme. Uma das testemunhas falou que talvez pudesse ser um ônibus, mas muito maior. Eles disseram que o objeto devia ter uns 40 metros de largura. As testemunhas contam que havia uma série de luzes em volta do objeto. Tinha uma espécie de luz vermelha rápida que voava tanto para dentro quanto para fora do objeto. Parecia um disco. François resolveu iluminar o objeto com a lanterna para ele ver melhor. Mas o feixe de luz da lanterna começa a se comportar de forma muito estranha. A luz dobrou e foi projetada para cima. O efeito parecia o de um sabre de luz de Guerra nas Estrelas, com aquela espécie de tubo de luz. Uma das fontes de luz projetou um feixe na direção deles que os cegou por um segundo. Alguns deles disseram que sentiram umas pontadas, quase uma sensação de formigamento. Isso acontece em diversos casos com a luz sólida, mas muitas vezes as pessoas chegam a sofrer consequências mais radicais, como paralisia. Naquele momento, eles ficaram nervosos e assustados. Eles só queriam fugir daquele lugar. De volta ao acampamento, os jovens veem o mesmo objeto que tinha chamado a atenção deles. O OVNI que tinham visto continuava lá. E quando voltaram, continuaram observando. Os jovens voltam a olhar para o céu. De repente, o objeto saiu voando, bem rápido, em direção ao céu. No dia seguinte, eles voltaram ao local, mas não tinha nada lá. Nem o objeto, nem cerca-viva, nada. Mas François Tantot conseguiu encontrar vestígios. Ao retornar ao local, descobriu uma área de 30 metros de grama queimada e seca, a mesma dimensão do segundo objeto. Tantot conversou com o proprietário do terreno, que disse que um fazendeiro tinha queimado feno no local horas antes. Na mata próxima, Tantot encontrou um galho quebrado ao lado de uma árvore saudável.
As folhas caídas embaixo da árvore danificada tinham um tom marrom acinzentado e vários pontos azuis e brancos. O jovem relatou o ocorrido ao grupo francês de estudos ufológicos Lumière de la Nuit, Luzes da Noite. Eles fizeram uma análise química das folhas, mas não conseguiram chegar a nenhum resultado definitivo. Bonsoir. Ainsi, nous sommes à la frontière ce soir. Bien sûr. Espérons que ça va être calme. Ah oui. Ainsi. Caso Onda Belga. – 29 de novembro de 1989, Bélgica. Os policiais federais belgas, Heinrich Nicol e Robert von Montini, foram escalados para o turno da noite. O céu está limpo, com ótima visibilidade. Leslie Kim, escritora. Eles estavam fazendo a ronda perto da fronteira com a Alemanha, a poucos quilômetros de distância, numa cidadezinha chamada Eupen, na Bélgica. Voiture 16. Accident signalé au poste frontière numéro 4. Procédez immédiatement. Bien sûr. Le pont central. On y va. Ça? Mon Dieu! Exatamente às 5h15 da tarde, os policiais veem um campo vazio iluminado por luzes bem claras. De repente, eles viram uma luz no campo aberto. Parecia até que estavam perto de um estádio esportivo. Nick Pope, ministro da Defesa do Reino Unido. Eles começaram a pensar, o que é isto? De onde é que está vindo esta luz forte? Ficaram procurando a fonte. Ficaram pensando, seria um helicóptero? Helicópteros não têm holofotes gigantes capazes de iluminar uma área tão grande. Quando finalmente conseguiram distinguir o formato do objeto, viram que não era um helicóptero. Eles olharam para o céu e viram um objeto triangular pairando em cima do campo, com 3 luzes brancas, uma em cada canto do triângulo, e uma vermelha no meio. Não fazia barulho nenhum. Le pont central. Le pont central. C'est voiture 16 ici. Voiture 16, Eupen Central. Quel est votre statut, s'il vous plaît? Central. Il y a quelque chose dans le ciel. Voiture 16. Quando alguém fala alguma coisa desse tipo, às vezes acho que o pessoal da central deve estar pensando, estão brincando comigo? É uma pegadinha? O que está acontecendo? A central entra em contato com 4 aeroportos locais. Nenhum deles relata atividades estranhas da região. Que voulez-vous dire? Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. O objeto se aproxima cada vez mais. Eu não sei muito bem se eles estavam sentindo medo ou se estavam maravilhados, mas aquela coisa não identificada provocou reações bem intensas naqueles 2 homens. Em seguida, a aeronave misteriosa se afasta na direção sudoeste. Eles resolveram seguir o instinto deles e investigar. Apesar do nervosismo e da possibilidade de acabarem se deparando com uma ameaça terrível, os policiais decidiram ir atrás da coisa. O que era uma patrulha de rotina tinha se transformado em algo bem diferente. Estava claro para eles que o que quer que fosse aquilo era bem esquisito. Dois policiais federais belgas avistam uma aeronave triangular pairando sobre um campo. Eles resolvem ir atrás do objeto quando ele se afasta, determinados a descobrir o que seria aquilo. Plus vite! Plus vite! Il faut aller plus vite! D'accord. Parecia até que estava planando sobre a área, mas estava voando tão devagar que os policiais conseguiam seguir o objeto de carro. Não disparou como em muitos outros casos.
Só o fato da aeronave voar devagar já era diferente e interessante. O mais comum seria esperar que uma aeronave atingisse uma velocidade bem alta. Tu le vois? Ça s'approche du lac maintenant. Eles seguiram o objeto até um lago, nos arredores da cidade. A nave triangular finalmente para sobre o lago Gillette. Nesse momento, o OVNI estava a uns 90 metros de distância dos policiais e a uns 75 metros acima da água. Já tinha se passado 1 hora desde o primeiro momento que tinha visto o objeto. Os avistamentos ufológicos costumam ser muito fugazes, mas isso foi bem longo, o que é significativo. Eles estavam ansiosos, tinham a sensação de que ia acontecer alguma coisa, então... Uma bola de luz vermelha é a melhor maneira de descrever. Uma esfera vermelha, que parecia uma bola de luz, foi expulsa da aeronave e depois voltou. As testemunhas disseram que parecia um mergulhador disparando uma espécie de arma subaquática com 2 fios presos para tentar pegar um peixe e depois puxá-lo de volta. Não dava para saber o que aquela bola de luz vermelha estava fazendo. Podia ser um tipo de sonda de observação que estavam lançando para verificar alguma coisa na água. Só podemos conjecturar. Mas será que estava vasculhando a área? Será que era uma operação de busca? O que estava acontecendo? Justo quando eles achavam que não dava para a situação ficar mais estranha, uma surpresa. Aparece uma segunda nave, quase igual à primeira. A segunda aeronave chega meio inclinada, revelando a parte de cima da fuselagem. Dava para ver uma cúpula em cima e umas partes que pareciam janelas. No momento que a gente fala de janelas, tem que levar em consideração que, bom, se tem janelas, deve ter alguém dentro. Aí a nave começa a balançar, como se estivesse sinalizando para as testemunhas. Disseram que parecia até que os objetos queriam ser vistos. Queriam que os policiais os vissem. Estavam reconhecendo a presença deles. Voiture 16, c'est Open Central. Voiture 16, recevez-vous? Voiture 16, allez-y. Voiture 16, sachez que nous avons une autre localisation. Cette fois, dans la zone Henri Chapelle. Durante toda a noite, a central continua recebendo chamadas a respeito de incidentes semelhantes. Voiture 16, nous venons de recevoir un 3e et 4e rapport de policiers dans d'autres régions. On y va. No fim da noite, havia centenas de testemunhas daquele incidente. Só naquela primeira noite, foram mais ou menos 1.500 testemunhas. Os avistamentos ficaram conhecidos como onda Bell. Os pesquisadores usaram o termo onda para descrever um episódio em que não são feitos apenas 1 ou 2 relatos, e sim vários de diversos locais diferentes que parecem apresentar algum tipo de ligação. Os episódios de 29 de novembro de 1989 foram registrados por 30 grupos diferentes de testemunhas e 13 policiais distintos de 8 localidades separadas. 4 meses depois, em 30 de março de 1990, a polícia belga recebeu outra denúncia de um objeto não identificado sobrevoando a Bélgica. A Força Aérea do país enviou 2 jatos F-16 para investigar. Apesar de vários civis relatarem ter visto o jato perseguindo o objeto no céu, os pilotos disseram não ter encontrado a aeronave.
No mês seguinte, uma suposta testemunha conseguiu fotografar uma nave misteriosa. Mas mais tarde, o homem admitiu ter falsificado a imagem. Dos cerca de 2.000 casos registrados durante a onda belga, foram investigados 650. 500 continuam sem explicação.